Então, me apresentando, meu nome é Lana Alencar, eu faço parte do Campo Brasil, sou missionária tempo parcial. No momento eu estou morando no Canadá com meu esposo Marcelo, os nossos 2 filhos, o Abner e a Analícia. Eu estou aqui estudando, fazendo um mestrado em aconselhamento e psicologia no seminário aqui no Canadá. Já há 2 anos, quase 2 anos a gente está aqui. Mas o nosso coração, né, tá no Brasil, no ministério que a gente ajudou a criar, que é o Camp. Nós somos cofundadores e estamos muito felizes em ver os frutos, né, desse trabalho, os frutos que o Senhor dá desse ministério. Então, muitos de vocês a gente não teve o prazer de conhecer ainda, mas se Deus quiser, logo a gente vai ter o prazer de estar junto e trabalhar junto, né, e fazer ministério junto, tá certo? Mas hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a criança pós-moderna, sobre a pós-modernidade e a criança, o desafio de ser criança na pós-modernidade. E é um assunto difícil, né? É um assunto que algumas coisas vão ser mais polêmicas, porque é um assunto que não existe um consenso, né? Então eu vou tentar ao máximo trazer para vocês de uma maneira simples, prática, técnica, para vocês entenderem cada um desses assuntos. Mas como é online, é uma live, eu não estou aqui, não é como uma sala de aula, uma palestra numa igreja em que a gente pode interagir, tirar dúvidas, esclarecer pontos. Então, eu vou tentar ao máximo escolher as palavras para que não haja nenhum tipo de mal entendido, né, entre a gente. Mas o objetivo dessa live é trazer uma reflexão sobre esse assunto, né? Não é propor um modelo, uma receita de bolo, né, de como fazer as crianças serem perfeitas ou tudo dar certo. Não é um manual de como ser o pai e a mãe perfeito, não é isso. Eu quero propor para a gente uma reflexão sobre esse assunto, que eu acho que a reflexão vai trazer para a gente um resultado muito, muito positivo, né? Como pai, como professor, como líder de ministério, como missionário. A gente precisa conversar sobre esses assuntos e discutir juntos, né, soluções. Nós vamos propor no final algumas ideias, algumas soluções, algumas coisas práticas, né, para ajudar as crianças a enfrentarem isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu bem, deixe nos comentários que, mesmo que eu não consiga responder nesse vídeo, eu posso entrar em contato com você depois e a gente pode aprofundar mais ou conversar mais sobre isso, tá bom? Por favor, coloque aí qualquer coisa que a gente está aqui para a gente aprender junto, né? Eu não estou aqui dando aula, né, de perfeição, nada disso, gente. Nós estamos aqui juntos para aprender e construir esse conhecimento, tá bom? Então vamos começar, né? Mas antes, só mais uma coisa que também eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui vem do camping, né? Vem mais a perspectiva desse material, a perspectiva dessa apresentação, a perspectiva bíblica cristã. Então a gente vai apresentar essas coisas sob essa lente, né? A lente cristã, a cosmovisão, né? A visão de mundo do cristão, bíblica, né? Com esse tipo de valores, tá bom? Então, o que é a era pós-moderna? A era pós-moderna é a era atual, mas quase que as pessoas estão falando que a gente já está numa era pós-pós-moderna, né? Que seria a era digital. Mas a era pós-moderna é essa era que veio para negar a era moderna, que é a era da Revolução Industrial, a era da ascensão da ciência, né? Então, qual é a característica da pós-modernidade? Ela é basicamente uma crítica à modernidade, aos valores e princípios da modernidade. Então, a palavra de ordem na pós-modernidade é desconstrução, né? E uma parte disso é questionar, trazer reflexão, né? Mas a pós-modernidade pode até ter surgido de uma razão, um objetivo sincero de trazer reflexão, mas em algum ponto
passou-se a desconstruir tudo sem propor uma construção nova, né? Então, não existe uma verdade absoluta, ou, se existe, ela não pode ser conhecida pelo homem, né? Tudo é relativo. E isso é difícil quando a gente lida com Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem uma verdade absoluta, que é Jesus, né? Mas, de uma maneira ou de outra, cada um de nós, a Bíblia se aplica a cada um de nós, e Deus age na vida de cada um de nós de uma maneira diferente, né? Mas, mesmo assim, a verdade é uma só. Jesus é a verdade. Então, a era pós-moderna é uma era que vem quebrar muita coisa do que a gente construiu no cristianismo, né? Vem desconstruir muita coisa. Isso abalou a igreja, abalou as famílias, né? Dentre essas desconstruções, uma das desconstruções da era pós-moderna foi o casamento, o valor do casamento. Você vê que hoje em dia existe um divórcio a cada 3 casamentos. É um número muito alto. Esse é um número do IBGE, né? E outra coisa que se desconstruiu foi a família tradicional. Aquela família que é pai, mãe e filhos, né? Hoje em dia existem pelo menos 5 tipos diferentes de arranjos familiares. Você tem só o pai com os filhos, a mãe com os filhos com os avós, pai, filhos, mãe, filhos. Então, isso é confuso às vezes para a cabeça da criança. Tantos tipos diferentes de arranjos familiares. Outra desconstrução foi a religião. Independente de qual seja a religião, a pós-modernidade ela quer quebrar a religião, né? Destruir o conceito da religião. E junto com isso, existe uma quebra dos valores morais, que eram tão fortes, né, na modernidade, na geração anterior. E a hierarquia também é uma coisa que a pós-modernidade propõe diminuir ou criar, ou destruir, desconstruir essa hierarquia na família, na escola, né? Antigamente, a criança fazia uma coisa errada na escola e os pais chegavam na escola e falavam assim: o que foi que meu filho fez de errado? Né? Hoje em dia, o pai chega na escola e fala assim: o que você fez com meu filho? Então, não existe mais aquele respeito à autoridade, né? Mesmo dentro de casa, em todos os ambientes, as coisas tendem a ser muito menos hierárquicas. E isso acaba comprometendo a autoridade na sociedade de uma maneira geral. Então, isso é um pouco do retrato da pós-modernidade, né? Mas e com relação à criança especificamente? Quais são os desafios que a criança enfrenta nos tempos atuais, né? Primeira coisa, gente, que é muito, muito aparente, é a hiperexposição que as crianças sofrem. A sexualidade, em primeiro lugar, né? Hoje você tem que começar a conversar com a criança sobre sexualidade muito cedo, porque se você, como pai, mãe, não começar a conversar com a criança, ela vai ser exposta à sexualidade na rua, né? Olhando para um outdoor, ou numa propaganda da televisão, ou num anúncio de celular, porque a sexualidade está em todos os lugares, a sensualidade é explícita. Você vai na praia, você já foi exposto, né? Ao corpo, ao sensual, tudo isso. Então, se a criança não aprender muito cedo sobre a sexualidade, ela vai aprender do jeito errado, né? Infelizmente, ela está exposta cada vez mais cedo. E é uma exposição excessiva, né? Além da sexualidade, a violência, né? Você vê que isso em algumas partes do mundo mais forte do que em outras, mas no mundo de uma maneira geral, a violência é extrema, né? Então a criança muito cedo, ela já começa a ter que lidar com os perigos, com os cuidados, com o medo, com a tensão, né? Com corre para entrar no carro, que aqui é perigoso, segura minha mão, senão podem levar você, tem sequestro, as pessoas fazem mal para a criança. Então, essa violência que permeia a nossa sociedade é uma exposição que não é saudável para a criança, né? E a tecnologia também, que infelizmente, a tecnologia é boa, por isso nós estamos aqui podendo fazer essa live, graças à tecnologia, mas ela expõe a criança a muitas coisas que não são saudáveis, né? Um estudo que eu vi esses dias diz que no Brasil, 70% das crianças até 10 anos têm acesso a um celular, né? Então,
Antes dos 10 anos, 70% das crianças já têm acesso ao celular. É muito alto. E com esse acesso ao celular, a criança não está tendo acesso só a jogos educativos, historinhas bíblicas, né? É, é, games educativos ou mesmo as aulas online. Ela está tendo acesso a tudo. E tem muita coisa ruim para a criança no celular, na tecnologia, nas mídias sociais, certo? Também as questões de gênero são uma marca, né, da geração pós-moderna, que a criança tem que lidar com isso. Entre essas, o feminismo, que surgiu como um movimento, perdão, surgiu como um movimento autêntico de busca pelos direitos da mulher, né, em que a mulher queria votar, ela queria trabalhar fora, poder ter um salário justo, mas em algum momento isso se perdeu e passou a ser uma luta para ganhar um poder sobre o homem, né? Uma disputa de poder que não é saudável, não é o feminismo tradicional, histórico. E o que hoje existe essa busca por esse empoderamento feminino confunde especialmente os meninos, porque ficam vulneráveis. Eu estava conversando aqui mesmo no Canadá, em algumas regiões, os homens ficam confusos até de ajudar as mulheres a carregar uma compra mais pesada ou fazer alguma coisa para ajudar, porque pode soar como: você acha que eu não posso fazer? Você está se oferecendo porque você acha que eu não sou capaz porque eu sou mulher, né? Então ficou muito confuso para o menino ser homem, ser aquele cavaleiro, ser aquele homem que vê a mulher como o sexo mais frágil, que precisa de proteção, precisa de cuidado. Então, deixa o homem nessa posição vulnerável. E para as crianças, isso é confuso, gente. Confuso. Qual o papel da menina? Né? Quando ela olha para a sociedade, o que é ser mulher? O que é ser homem? Quando o menino olha para a sociedade. Então, esses são desafios que as crianças têm que enfrentar. Né? Que muitos de nós, quando éramos crianças, nós não tínhamos essa realidade. Além disso, nós temos as questões comportamentais. Né? Nós temos o consumismo, que é uma marca da sociedade atual, não só das crianças, né, mas o mundo gira em torno do consumir cada vez mais, tudo cada vez fica mais descartável, e você precisa ter coisas para você ter prazer, para você se sentir completo, né? Então essa marca do consumismo que ataca as crianças já, né? Uma das provas disso é que a gente tem o marketing voltado para as crianças. E as crianças hoje elas têm um certo poder de compra, de decisão de compra, né? Que eu não tinha quando era criança, né? Então, hoje existe um marketing voltado só para as crianças. Além disso, o imediatismo, que é essa marca registrada dessa geração atual, que as coisas têm que ser rápidas, elas têm que ser para ontem, né? Tudo é rápido, tudo é por quê, gente? Porque essa é a geração instantânea. A internet está aí, você abre aqui, você está o mundo todo, a globalização. A gente estava conversando com uma amiga, ela falando que contou para a filha dela que ela assistiu os Trapalhões, né, um episódio, tinha que passar a semana inteira para assistir de novo. E a filha ficou, como assim? Como é que você vai passar a semana inteira, né, para assistir? Hoje você vai no Netflix, você coloca lá, você assiste a série toda. Quantas temporadas você quiser. Tudo é imediato. E o que isso traz para a criança? Ela acha que a vida é assim. Né? E às vezes a gente cobra das crianças que não sejam assim, porque nós não nascemos nessa geração. Nós ainda tivemos que esperar pelas coisas quando éramos crianças. Né? Nós somos uma geração, pelo menos quem tem mais ou menos a minha idade, que eu não vou contar aqui, né? Não preciso, mas quem tem mais ou menos essa idade nasceu e foi criança numa geração livre da tecnologia e hoje tem acesso à tecnologia. Mas as crianças já nasceram nessa geração tecnológica. Então, elas não conheceram esse mundo que a gente conheceu. E a gente cobra delas não serem assim. Mas como, gente? Se esse é o mundo delas, essa é a realidade delas. Então, a nossa proposta aqui hoje é discutir esses assuntos e tentar levantar ideias de como é que a gente pode ajudar as crianças nesses fatores que a gente está discutindo aqui, tá? Então, o imediatismo, a insubmissão,
A insubmissão que vem daquela quebra da autoridade, né, que a gente já viu lá da desconstrução da hierarquia, e então a criança ela é insubmissa, e isso se demonstra na família, na escola, né, na igreja, até com a polícia, de uma maneira geral. A autoridade não tem o valor que tinha antes. Essa é uma questão também comportamental. Tá aí o caos das escolas públicas brasileiras, né, em que os professores viram reféns, né, dos alunos. Infelizmente, é uma tristeza e uma realidade dessa geração. Um outro desafio é a fragmentação da família, que o que acontece hoje, como o pai e mãe muitas vezes trabalham fora, né, tem uma vida muito ocupada, a criança ela acaba por ser terceirizada, ou para a escola, ou para a creche, ou para a avó, ou para diversas atividades durante o dia, né, um tempo completamente preenchido, e a criança se isola, porque quando você tem muito tempo dividido entre muitas pessoas, você não tem um tempo maior com uma pessoa só, né? Com aquela pessoa que o pai ou a mãe, ou aquela pessoa que você é sua fonte de afeto, de carinho, de educação. Não existe aquele laço, aquela conexão forte, né, que existia nas famílias anteriormente. Então isso faz com que a criança não sinta que pertence. Não existe aquele sentimento de que aqui é o meu lugar, aqui eu estou protegido, aqui eu estou seguro, aqui é o meu lugar. Porque o lugar dela é em todo canto, mas só num lugar só. Né? A ideia aqui é que, apesar de todos esses desafios da sociedade atual, a família pode ser esse núcleo que protege a criança. Poderia ser esse núcleo que diz, olha, você está aqui, você está protegido de tudo isso que está aí fora. Mas não é. Né? Infelizmente, não é isso que tem acontecido. É isso que está aí fora tem entrado nas famílias e tem fragmentado as famílias. Hoje em dia você vê a criança está com o celular no quarto, o pai está com o celular no outro, né? Não existe uma comunicação, cada um tem uma vida isolada. A impessoalidade, aquela falta do grude, assim, da cola, de estar todo mundo junto. Não existe mais isso. E a criança precisa disso. Ela precisa dessa conexão emocional, de tempo, de cuidado, né? É aí que vai vir o ensino, é aí que vai vir o discipulado dos pais com relação aos filhos. Então isso causa essa instabilidade do núcleo. O núcleo família não tem aquela segurança, não proporciona aquela segurança e proteção que a criança precisa. A culpa dos pais, porque não dão tempo para os filhos, faz com que muitas vezes eles não digam não para a criança, né? Não que essa palavra mágica que a gente tanto precisa, a criança tanto precisa de um não, mas muitas vezes os pais não conseguem dizer porque eles se sentem culpados. É como se eu passo tão pouco tempo com meu filho que o tempo que eu vou ter com ele, eu quero dar o que ele quer, né? E aí eu compro o que ele quer, eu faço as vontades dele e vira uma idolatria. Né? A gente coloca a criança num lugar que não é o lugar dela, ela passa a ser o centro da família, ela passa a tomar decisões pela família. Você quer ir para onde? Você quer fazer o quê? A criança não tem idade, né? Dependendo da idade dela, ainda é muito cedo para ela estar carregando esse poder todo de decisão. Isso vem muito por causa da culpa que os pais carregam, que causa essa idolatria parental. Né? Um outro problema também que a criança enfrenta na família atual é uma necessidade de performance. Né? Tudo na vida da criança hoje em dia é uma performance. Isso causa um excesso de atividades. Né? A criança vai para a escola de manhã, depois ela almoça. Se ela não estiver na escola à tarde fazendo tempo integral, ela vai para a natação, depois ela vai para a ginástica, depois ela vai para o inglês, depois ela... E cada uma dessas atividades, a criança tem uma performance. Ou ela está sendo cobrada pela nota do inglês, pela nota da escola, ou ela está sendo cobrada para poder se sair bem no esporte, se sair bem na atividade que ela está fazendo. Então, para a criança, ela está o tempo todo sendo observada e precisando performar. Ela precisa o tempo todo mostrar que ela pode, que ela consegue, que ela faz, que ela é melhor.
ou que ela pelo menos é igual aos outros, que ela não fica para trás. E nisso a gente está produzindo na criança uma carga de ansiedade enorme, porque esse excesso de atividade com esse excesso de cobrança não é saudável para ninguém, muito menos para uma criança. E por mais que você seja um pai ou uma mãe que diga, não, mas eu não cobro do meu filho que ele seja o melhor nisso ou o melhor naquilo, a sociedade cobra. A sociedade ensina isso. Né? Existe uma expectativa de que a criança tem uma performance aceitável, uma alta performance. Então ela vai crescer com isso. Né? E é interessante que nesse período agora da quarentena, todo mundo teve que ir para dentro de casa. E essas atividades foram canceladas, né? E tem muita gente que talvez, se eu perguntar para muita criança, ela vai dizer, olha, eu achei bom esse coronavírus, né? Eu tive mais tempo com meu pai, eu tive mais tempo com a minha mãe, eu fiquei mais em casa, eu tive mais tempo livre. Então, às vezes, se a gente parar para pensar um pouco como é que está a vida agora, em que a gente está onde deveria estar mais, em casa, em família, os pais tendo que lidar com os filhos, aprendendo, reaprendendo sobre as necessidades emocionais, criando atividades, né, para as crianças poderem estar ocupadas. Isso é bom. Ou às vezes não criando, deixando a criança estar desocupada e criar por si só, e os irmãos tendo conflitos e tendo que resolver. Isso é família. Isso é relacionamento. Né? E muitas vezes a gente não tem quase isso. Porque a criança ela está o dia todo dividida, picotada o tempo, né, de hora em hora, em diversas atividades. Isso fragmenta também a família. E existe uma falta ou uma inadequação de comunicação, né? Ou não se conversa sobre os assuntos, ou se conversa de uma maneira que é errada, ou de uma maneira que a criança não entende. Às vezes a gente conversa do jeito que os nossos pais conversaram com a gente. E aí essa realidade é outra, essa é outra geração. Então eu não posso esperar que eu seja efetivo, né, que seja eficiente a minha maneira de comunicar, se eu estou levando em conta a maneira que comunicaram comigo há 40 anos atrás. Então eu preciso parar e pensar, como é que eu estou comunicando com os meus filhos? Ou será que eu estou me comunicando o suficiente? Eu estou conversando, eu estou perguntando, eu estou dando atenção, eu estou me interessando pelos meus filhos, né? E essa falta de comunicação vem muito desse conflito intergeracional, que vem disso que a gente estava conversando há pouco tempo. Nós somos uma geração, tivemos uma infância que os nossos filhos não têm hoje. Nosso cérebro aprende a ser pai e mãe quando a gente observa os nossos pais sendo pai e mãe, né? Então, sem nós percebermos, o nosso cérebro vai ligando ali os fios e vai aprendendo. Vendo os nossos pais fazendo o que eles fizeram conosco, nosso subconsciente está montando já o nosso projeto de um dia ser pai e mãe. Quantos de nós se pegam falando aquilo que os seus pais falavam? Acontece muito isso. E você fala uma coisa que seus pais, minha mãe falava uma coisa comigo, e eu, na época, criança, imaginava, eu nunca vou falar isso para os meus filhos, né? Ou nem pensava nisso. E aí você se pega falando isso para os seus filhos e pensa, minha mãe falava isso comigo. Fica lá no nosso subconsciente, a gente acaba querendo repetir isso, né? Só replicar isso. Então, mas é uma outra geração, completamente diferente. Os desafios são outros. E nós ficamos frustrados como pais, porque nós esperamos dos nossos filhos o que a gente tinha lá, o que a gente fez. Como é que esse menino é impaciente, como é que ele não sabe esperar. Mas a gente não entende muitas vezes que eles são assim porque a sociedade é outra. Essa é a realidade deles. Então a pergunta é, quem é o adulto? Né? Quem é maduro o suficiente para parar e pensar? O que a criança precisa? Como é que eu posso comunicar isso? Como é que eu posso deixar a minha frustração de lado? E se eu estou fazendo desse jeito e não está dando certo, o que eu posso fazer diferente para alcançar essas crianças? Ok? Agora, falando especificamente de famílias cristãs, né? E aí vamos pensar aqui sobre algumas coisas que não são muito agradáveis de se falar, mas são necessárias, né? Qual o grande problema que a gente tem hoje em dia com famílias cristãs?
é a hipocrisia, né? Os pais, eles querem que os filhos sejam o que eles não são. Eles cobram que as crianças tenham um comportamento perfeito, digno de um crente, mas muitas vezes não é isso que elas veem em casa. Então, o pai ou a mãe tem um comportamento na igreja, são uma pessoa na igreja, e em casa são outra pessoa. É uma outra realidade. Isso é hipocrisia. E o legalismo é quando a gente pega as crianças e coloca na lei, né? Olha, você tem que ser assim, tem que vestir assim, falar assim, comer assim, andar assim, é aquela lista do que pode e do que não pode. E o cristianismo, muitas vezes, na percepção da criança, vira isso. Vira eu posso isso e eu não posso isso. Ser crente é fazer isso e não fazer isso. E a gente esquece da essência do cristianismo, que é viver para ter um relacionamento com Jesus, né? A gente querer conhecer mais Jesus. Então, será que as nossas crianças estão vendo isso na nossa vida? Será que eles estão vendo que o nosso cristianismo é conhecer Jesus, é viver com Jesus, é ter um relacionamento com Jesus? Ou será que nós temos sido uma família hipócrita, legalista, e nós estamos criando nas nossas crianças uma rejeição à fé por causa desse legalismo e dessa hipocrisia? Muitas vezes isso acontece em famílias cristãs. A busca pelo perfeccionismo. Muitos dos problemas enfrentados hoje de saúde mental vêm por causa desse sentimento de que as pessoas não são boas o suficiente, né? Eu não me sinto... eu não me encaixo, eu não me enquadro, eu sou muito ruim, eu sou péssimo, eu não adianta, ninguém vai gostar de mim pelo que eu sou. E isso vem de quê, gente? Vem desde pequeno, quando às vezes nós, pais, achando que estamos fazendo o melhor para os nossos filhos, a gente coloca a barra tão alta da perfeição que eles pensam que eles nunca vão alcançar. Então tem hora que a criança desiste, eu penso, não é para mim, eu não vou conseguir. Será que a gente tem vivido nessa busca do perfeccionismo? E se sim, cadê o evangelho da graça? Porque se eu quero ser perfeito, então eu não preciso de graça. Vou ser perfeito, né? Se eu for perfeito, eu não preciso de um salvador. Eu não preciso de Jesus. Eu estou fazendo tudo certo. Então a gente precisa entender que às vezes a gente está passando uma mensagem conflitante para a criança. Se Deus é amor e graça e Jesus morreu pelos pecados dela, ele sabe que ela tem pecados. Então, por mais que a gente influencie e ajude os nossos filhos a ser melhor a cada dia, não deve existir uma expectativa de perfeição, que muitas vezes é real. Eu tô falando isso com vocês aqui de alguém que sofre com isso, né? Eu lembro há um tempo atrás, uns meses atrás, o meu filho menor falou assim: Ô mãe, por que a senhora quer que eu seja perfeito? Eu falei: não, quero isso que eu quero. A senhora fica. Tudo que eu faço errado, a senhora vai, chama atenção, fala e tal. A senhora acha que eu posso ser perfeito, mãe? Eu falei: nossa, podia ter passado sem essa, né? E na verdade é assim, às vezes o nosso discurso é um, mas a vida prática é outra. Se eu passo o tempo todo corrigindo tudo que os meus filhos fazem, isso vira crítica, isso vira um estilo de vida que não é saudável, que não é cheio de graça e perdão, como é o estilo de vida que Jesus ensinou, que deixou para nós, né? Se eu preciso de graça, eu vou transmitir graça também. E o perfeccionismo vai no contrário disso. Uma outra questão que as famílias cristãs normalmente sofrem é a inabilidade de lidar com as emoções. Porque nós temos, de um lado, famílias tradicionais que são muito racionais, então consideram às vezes que as emoções são uma coisa ruim, e do outro lado, famílias cristãos mais voltados para o pentecostalismo que vão para o lado do emocionalismo. Então a criança está assistindo tudo aquilo e ela não consegue lidar com as emoções. Ou ela está achando que emoções a gente se entrega a elas e elas são o mais importante da nossa vida, ou no outro lado elas acham que a gente tem que negá-las, enterra, não fala sobre isso, não tem lugar para emoção na sua vida. E eu acho que eu posso falar um pouco mais desse lado, que é um lado mais perto do que da minha realidade, de que a gente tem que parar com isso. Deus criou o ser humano com emoções.
As emoções, elas não são ruins. Nós não podemos deixar as emoções nos dominarem, mas elas não são ruins. Se as emoções fossem ruins, Deus não teria emoções. Deus se frustra, se ira, Deus fica triste, muitas vezes com a atitude do ser humano. Então, as emoções foram criação de Deus. Isso é parte da nossa natureza. Agora, eu preciso aprender a lidar com elas. Não deixar que elas me dominem, mas lidar com elas. Não fingir que elas não existem. Então, e isso eu preciso fazer com as crianças. Sabe uma coisa que a gente faz muito? A criança tá triste, você fala assim, por que você tá triste? Você não tem razão de estar triste, não. Você não pode estar triste. A gente espera que a criança esteja o tempo todo bem. Você tem Jesus, você tem que estar feliz. E por mais que a gente saiba disso, como que a gente fala isso com a criança? A gente tá o tempo todo feliz? A gente tá o tempo todo bem? Não tem um dia que você tá triste? Então, será que não seria melhor eu chegar para a criança e conversar com ela? Por que você tá triste? Fala para mim. E às vezes só em falar por que ele tá triste e ter alguém para ouvir já vai fazer a criança se sentir melhor. Em vez de a gente criticar a emoção que ela tá sentindo e ela já começar a achar que ela é inadequada por causa daquela emoção. Então, mas isso é um capítulo completamente à parte, que a gente teria que ter uma live só para falar das emoções, mas é um dos itens que a gente tem que lidar aqui. Então, infelizmente, a realidade da geração atual é que nós temos uma geração de crianças órfãs de pais vivos, né? Os pais estão tão ocupados com o trabalho, com o mundo virtual, que eles não têm tempo para os filhos na vida real. Então, é uma tristeza muito grande, mas são os órfãos de pais vivos. E agora falando um pouquinho sobre depressão, ansiedade, suicídio, essa parte dos impactos da pós-modernidade na saúde mental, só alguns números para vocês, eu vou passar rapidinho aqui, por causa do nosso tempo, mas a gente tem uma média de 6% da população brasileira sofrendo com depressão. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde. A última pesquisa foi de 2016, então de lá para cá, eu não sei qual a sua expectativa, mas a minha é de que as coisas tenham piorado, especialmente depois agora da pandemia, né? A tendência é que são muito piores. Mas o Brasil, tem a maior taxa de depressão da América Latina, a segunda maior das Américas, a maior taxa de ansiedade do mundo. Quase 10% da população brasileira é diagnosticada com ansiedade. Não está falando de pessoas que... Não é aquela ansiedade normal, é um diagnóstico clínico de ansiedade, né? Suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens no mundo. Nós vamos de uma juventude que a segunda causa de morte é desistir, porque não tem jeito, não tem esperança, tira a própria vida. Em relação às crianças e adolescentes especificamente, de 1 a 3% dos adolescentes e crianças no Brasil, né, entre 0 a 17 anos, sofrem com depressão. É muito difícil ter esse número exato. A Associação Brasileira de Psicanálise acha que, só considerando adolescentes, é 10% o número de brasileiros que sofrem com depressão, mas a Organização Mundial de Saúde tem um número no mundo todo de 20% dos adolescentes. Na verdade, a adolescência é o período em que a depressão começa a surgir e a ansiedade. Muitos transtornos mentais aparecem, né, nessa fase da adolescência. É uma fase para a gente estar observando, conversando, porque começa a vir as cobranças, o sentimento de ser inadequado, de não pertencer, tudo isso começa nessa fase. De 14 a 25 anos, então já adolescente jovem, é 21% o número de brasileiros com depressão, homens, mas se a gente considerar as mulheres jovens, 28%, essa taxa muito alta, quase 30% das mulheres de 14 a 25 anos têm sintomas de depressão. E 1 a cada 10 jovens diz que já pensou em tirar a vida em algum momento. 5% dos jovens disseram que já fez alguma tentativa, né? Então isso é um número muito triste para a gente pensar. Até aqui, em termos de saúde mental, o que tem sido essa realidade da pós-modernidade? Depressão, solidão, muitas vezes da criança, uma série de transtornos, muita ansiedade, que a gente já viu as causas, síndrome do pânico e até suicídio. Então, se a gente começar
Agora falar sobre esperança, né? Porque às vezes a gente discute tanto o problema, mas vamos pensar um pouquinho aqui. O que a gente pode fazer como família, como igreja, como professor, como ministério, né? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode contribuir, ajudar as crianças a viver nessa realidade? A gente não vai conseguir mudar a realidade. A pós-modernidade está aí, a tecnologia está aí, não vai deixar de existir. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar tentando voltar e fazer como era no nosso tempo? Como a gente vai ajudar as crianças? Desculpa, gente. Então, a primeira coisa que a gente quer propor é que a gente passe para a criança uma cosmovisão bíblica. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com essa palavra cosmovisão, mas cosmovisão é uma maneira de enxergar a vida, né? É como se fosse uma lente. Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão da vida? Como é que você enxerga as coisas? Então, o que a gente quer propor é que a criança precisa aprender a ver o mundo através dessa lente. Cosmovisão bíblica. Como é que isso funciona na prática? Então, tem essa tabelinha aí para vocês. Desculpa que eu tô com um ran aqui. Que é o quê? Então, aqui é a vida da criança, né? Numa coluna a gente tem a cosmovisão bíblica e depois a gente tem a cosmovisão da pós-modernidade. Então, como é que a gente pode ensinar a criança a ver cada um desses itens? Ciência, a origem da vida dela, o propósito de vida, a identidade, o presente, o futuro. Como é que a gente pode passar para ela uma perspectiva, uma cosmovisão, um mindset bíblico, cristão, ou o que a pós-modernidade passa para ela, tá? Em primeiro lugar, em termos de ciência, né, o que a escola vai ensinar? A escola vai ensinar o evolucionismo. O que eu posso ensinar como adulto, né? Aí pode ser como pai, pode ser como professor, pode ser como avô, avó, tio. Aquela criança que você falou assim, Deus colocou na minha vida e eu quero abençoar, eu quero fazer alguma coisa por essa criança. Então você pode passar a cosmovisão bíblica do criacionismo para essa criança, porque a escola não vai passar. Então você pode ser essa outra voz que passa isso. Por que isso é tão importante? Porque através do evolucionismo, a criança vai entender que a origem dela é que ela é fruto do acaso. Por um acaso da evolução, ela existe. Mas o criacionismo e o criacionismo bíblico vai ensinar para ela que ela existe porque tem um criador que ama essa criança e que planejou que ela nascesse nessa família, que ela fosse exatamente do jeito que ela é, né? Planejou cada detalhe da vida dela. Olha a diferença de perspectiva na vida de uma criança. Com relação ao propósito, a pós-modernidade e o evolucionismo vai dizer que ela é mais um ser vivo na natureza. Tem um cavalo, tem o boi, né? Tem o porco, a galinha e tem o ser humano. É a evolução. A natureza está aí, nós somos os seres vivos. Mas a cosmovisão bíblica criacionista vai dizer para ela que ela é um representante de Deus. Deus criou o ser humano, Deus colocou o homem na terra para povoar, para guardar, para cuidar. Então ela é um representante de Deus aqui. Ela foi feita a imagem e semelhança de Deus, né? Isso dá para ela também uma identidade, porque quando a pós-modernidade vai dizer que ela não precisa de salvação, né? E muitas vezes você só tem que ser boa. Você já é boa, você tem que fazer o bem, vai fazendo o bem, tentando ser bom, tentando ser bom. A cosmovisão bíblica vai dizer para ela que ela é pecadora. Ela precisa de um salvador, mas ela é amada. Porque Jesus veio morrer no lugar dela porque a ama. Então isso dá a ela uma identidade. Como é a vida dessa criança no presente? A pós-modernidade vai ensinar que ela vive para si mesma, para os prazeres do hoje. Cada um toma conta de si, cada um vive sua vida. E aí vem aquela coisa de crescer na vida. E o futuro é o quê? É estudar, ganhar dinheiro, ter uma vida confortável, para ter os prazeres da vida. Mas se a gente passa uma cosmovisão bíblica para a criança, o presente dela, o viver hoje, é um relacionamento de amor com o Criador, com o Salvador dela.
Esse relacionamento de amor que começa na hora que ela recebe Jesus como seu Salvador, mas vai para onde? Vai para o futuro. Porque a perspectiva dessa criança é que não importa o que está acontecendo hoje, no futuro ela vai ter a eternidade com o Salvador. E a criança que não tem essa perspectiva? O que a pós-modernidade diz que é o nosso futuro? É a morte. Você é mais um ser vivo que vai morrer. Vocês conseguem perceber a diferença de perspectiva que isso traz para a mente de uma criança? Então nós podemos, uma das grandes armas que nós temos é passar essa cosmovisão bíblica. Fazer a criança refletir, perguntar, conversar, trazer esse conhecimento. E muito disso vem através da nossa vida com Deus. Mas de tempo com elas. A gente tem que ter tempo para fazer isso. Né? Outra coisa que a gente quer propor para você também é que a gente possa transmitir para as crianças valores e princípios que fizeram parte da nossa infância. O que acontece? A gente não pode proporcionar para as crianças a infância que a gente teve. Não tem como eu tirar meu filho dessa realidade. Por mais que eu queira tirar celular, tirar... Não existe. O mundo ao redor é esse. Mas eu posso, nesse mundo aqui, pós-moderno, transferir, transmitir, passar para os meus filhos, para os meus netos, para as crianças da igreja, na escola, se eu sou uma professora, princípios e valores que marcaram a infância, a minha infância, que foram importantes para mim naquela época. É outra realidade, mas os princípios eles não precisam ser diferentes. Que tipo de princípios a gente pode transmitir para as crianças? Respeito, honra. Os filhos precisam aprender que eles precisam honrar os pais, que a gente respeita os mais velhos. E eu vou ensinar isso como? Não só falando, mas vivendo. Como é que tem sido o meu relacionamento com as pessoas mais velhas? Talvez levar o seu filho para ajudar alguém que é um idoso. Né? E exigir em casa que exista esse comportamento de honra com relação aos pais. Honestidade, verdade, gente, nesse mundo tão relativo, em que tudo é muito hoje, não é amanhã, depende, a verdade é sua, a verdade é minha. A honestidade é muito importante ser transmitida. Como é que tem sido a nossa vida, o valor da nossa palavra, o compromisso com o que a gente assume? E sendo pai, sendo adulto, aquilo que você diz que você vai fazer para a criança, faça, se você prometer. Não minta para seus filhos, nunca, jamais, fale a verdade. Não invente coisas para poder, achando que é melhor essa situação, nunca. Seja honesto, passe esse valor. Amizade, o valor de ter amigo, como é que você trata os amigos, qual é o valor do amigo, o que Deus fala sobre amizade. Trabalho e esforço. Quer ensinar ao seu filho que as coisas não são imediatas? Ajude ele a entender o valor do esforço. Vamos plantar um jardim. Vamos cuidar dele. Vamos ver essa planta crescer. Quanto tempo demora? E a gente vai na contramão do mundo, na contramão da pós-modernidade, passando esses valores através do trabalho. Estimule os seus filhos a trabalhar. Né? Se preciso pagar alguma coisa, olha, você trabalha, eu vou contar aqui o tempo, está aqui o valor, eu vou pagar alguma coisa para esse trabalho que você está fazendo. Estimule as suas crianças no valor do trabalho. O compromisso, a gente já falou, o senso do coletivo acima do individual. A sociedade pós-moderna é completamente individualista. Sou eu e eu, né? Então, vamos pensar no nós, na nossa família, o que é melhor para todos nós. Como é que eu posso pensar que se essa minha atitude está influenciando, impactando o outro, meu irmão, a pessoa do meu lado, é sempre só o que eu quero? Ou o que todo mundo quer? Pode ser bom para todo mundo? Então, esse senso de comunidade é muito importante. Ajudar o próximo, servir. Você é voluntário em algum lugar? Leve seu filho para servir com você, para entender o valor da gente não amar só de palavra, mas de fato e de verdade. Né? Faz ele ser parte disso. Cuidado com a natureza. A gente falou, nós somos representantes de Deus aqui. E a gente está jogando lixo, não está cuidando da natureza, está tratando mal os bichos. Será que isso não é hipocrisia? Então, vamos ajudar as crianças a fazer isso para aprender. E também, gente, relacionamentos. Né? Como a gente falou, aquela fragmentação da família está destruindo as crianças. Elas precisam de relacionamento.
Então, como é que está o balanço da sua vida como adulto? Como exemplo que a criança está olhando? Quando você pensa em vida real e rede social, como é que tá? É mais rede social? É mais vida real? O que a gente está ensinando? Eu não quero que meu filho use o celular, mas eu passo o dia no celular. É difícil para a criança entender essa mensagem. Como é que está a minha vida de exemplo sobre perdão e graça? Quantas vezes eu peço perdão para os meus filhos porque eu erro com eles? Né? Às vezes errar e pedir perdão tem um efeito muito maior do que não errar. Então, em vez de a gente estar o tempo todo se cobrando para não errar, vamos tentar aproveitar as oportunidades que a gente erra como pai e mãe e pedir perdão. Ensinar para as crianças o valor da graça. Ensinar que nós somos imperfeitos. Eles vão entender que eles também são. E o meu relacionamento com Deus? O meu esposo fala para mim que a imagem que ele lembra, que ele tem do pai dele, é o pai dele toda noite sentado na cama, lendo a Bíblia e orando e rezando. Marcou a infância dele. O pai dele não chamava ele para fazer junto, não obrigava, mas ele tem aquela imagem. Qual a imagem que está impactada na mente das nossas crianças, de nós? O dia que a gente morrer, o que a gente vai deixar marcado na memória dos nossos filhos? Eu lembro da minha mãe fazendo isso, cozinhando, cuidando da casa, brincando com eles, ensinando a Bíblia, brigando o tempo todo, sendo crítica. Qual a memória que a gente quer deixar? Por último, gente, vamos deixar as crianças serem crianças. Elas precisam de liberdade para ser criança. A gente tem tirado isso das crianças, a gente tem exigido uma maturidade que é irreal. O que a gente pode fazer? Vamos proteger as crianças contra os abusos e a hiperexposição, na medida do possível. Proteja os seus filhos e suas crianças das redes sociais. Proteja da violência o máximo que você puder, do excesso de sexualidade e sensualidade. Sem a gente perceber, essas coisas vão entrando na nossa vida, vão entrando nas nossas famílias e a gente vai deixando essas ideias, né, atingirem o nosso ser. E porque os outros fazem, a gente começa a fazer também. Não precisa. Pense, você precisa proteger. A criança não consegue se proteger. É função nossa proteger as crianças. Tempo livre. Vamos deixar elas serem criança. Vamos tirar esse excesso de atividades. Como é que a criança vai desenvolver imaginação, criatividade se ela não tem tempo livre? O ócio é tão importante. Deixa ela não ter tempo para fazer nada e ela vai criar alguma coisa para fazer. Então vamos parar com essa necessidade que o meu filho tem que fazer porque o filho do outro faz, porque o futuro dele... Se seu filho for uma pessoa emocionalmente estável, o resto vai vir. Se for um homem temente a Deus, com as emoções no lugar, com pai e mãe que deram amor, criação boa, não vai importar o carro que ele andou, a escola, isso é o menos importante, gente. Então vamos deixar as nossas crianças serem crianças. E vamos conversar com elas, exigir delas a cosmovisão das crianças. Não vamos esperar que as crianças vejam o mundo com o olhar de adulto. Às vezes a gente espera das crianças, exige delas uma maturidade irreal. Eu tenho uma brincadeira com meus filhos que eu faço aqui, quando eu tô chegando nesse nível, eu falo assim, nossa, vocês parecem criança. E eles já começam a rir, né? Porque eu percebo que pela minha impaciência ou a minha irritabilidade, eu tô achando ruim eles serem crianças, serem barulhentos e agitados e brincarem o tempo todo e rirem alto. Então é a cosmovisão delas. Não vamos esperar ou exigir das crianças uma maturidade antes da hora. Por final, trouxe esse gráfico aqui para só lembrar o que a gente falou, né? São os relacionamentos, os princípios e valores, a cosmovisão bíblica e o ser criança. Como família, como igreja, nós podemos agir assim. Isso não é uma receita de bolo, não é o manual da felicidade. Isso é uma proposição de reflexão. O Campo Brasil, o material do campo, a filosofia do campo, ela vem disso. Né? Nós acreditamos que os relacionamentos, eles curam. Seja um relacionamento do líder com as crianças, do pai, qualquer pessoa que se disponibiliza a discipular. O relacionamento é importante. Nos PGs, as crianças têm a oportunidade de ser criança. Né?
elas vão receber a cosmovisão bíblica. Os princípios e valores estão sendo transmitidos. Esse grupo, a comunidade, é importante para elas. Então, essa filosofia do campo é uma filosofia que nós cremos que a gente pode adotar em casa, pode adotar no ambiente que a gente estiver. E por último, eu queria passar com vocês um versículo do Salmo 78, que eu vou ler um pouquinho de antes, mas esses versículos que estão aí vocês conseguem ver. Né? Tem uma parte que a gente conhece muito bem, que é daquela música do Logos, que fala: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esse é o versículo 3 e 4. E eu coloquei para vocês aí o 7 e o 8, né, que ele fala: portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus. Não esquecer os seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes, infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Que nossa esperança seja que essa nova geração seja melhor. Aqui na Bíblia a gente está vendo uma esperança de mudança de uma geração para outra. E é um mandamento de Deus para a gente. Que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Fazer, às vezes, aquilo que não é o que a gente quer, mas é o que as crianças precisam. E tirar um pouco do nosso tempo para si mesmo e dedicar para a vida da criança. Com essa esperança de que eles vão ser uma geração melhor do que a nossa. Né? Essa é a nossa oração. Esse é o material que eu preparei para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, se interessarem em conhecer mais sobre o Campo Brasil, as pessoas tem pessoas no Face aí também junto com a gente que podem responder suas perguntas, ou vai na página do Face para você tirar suas dúvidas, né, deixar o seu contato. E muito obrigada por você ter estado com a gente aqui, pela paciência, que Deus abençoe sua vida. Nossa oração é que essa palavra possa trazer reflexão e mudança na vida de todos nós. Amém? Prazer, gente. Deus abençoe.